Vocês já podem estar visualizando através da nossa live. Estamos ao vivo no facebook.com/Antena 8FM e também estamos ao vivo aqui também no YouTube. Tá bom? Mandar um bom dia aqui para o Tadeuzinho. Bom dia, Dilson, Patrícia, Evelyn. Abençoada Bom semana dia, para Tadeu. todos nós. Para você também, viu, Tadeuzinho? Aquele abraço e vai, Corinthians, né? E o Alisson também já está dando outro bom dia aqui para nós também. Tá certo? Então vocês já podem estar aí também na nossa live, visualizando aí já. Estamos aqui no estúdio com o secretário municipal de saúde de Caraguatatuba, o doutor Rafael Guetti, que vai bater um papo aqui com a gente, né, a respeito de como é que está a nossa saúde em Caraguatatuba. Doutor Rafael, secretário, seja bem-vindo ao Jornal da 8. Disponha sempre dos nossos microfones. Seja bem-vindo. Bom dia, Dilson. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Bom dia, ouvintes da Antena 8. Agradeço já de antemão esse convite e espero poder esclarecer aí as dúvidas e os anseios aí dos ouvintes em relação aos nossos projetos e as primeiras ações aí no município. Perfeito, maravilha. Maravilha, seja bem-vindo, seja doutor bem-vindo, Rafael então, Guedes. sempre, Obrigado. viu, doutor? Agora, secretário, 41 dias que o senhor está à frente de uma das pastas, né, mais importantes aí que a gente, na minha opinião, eu acho que uma das mais complexas e mais importantes, né, do município, que é a saúde. E eu sei que o senhor está encontrando aí grandes dificuldades. Eu só fico imaginando, doutor, o senhor entrando no primeiro dia na secretaria, se eu botar a mão assim na câmera e falar, meu Deus! Mas vamos que vamos. É um desafio, né? É um desafio. Que é um desafio, e o desafio do senhor é bastante grande, né? Então a gente gostaria de primeiramente, doutor, saber como é que está o trabalho desses 41 dias. A gente sempre sabe que não é fácil, a população vem aclamando, vem pedindo, mas a gente sabe que o senhor está colocando ainda a casa em ordem, baixando a poeira, sentando e vendo e colocando as coisas no seu devido lugar. E é a falta da medicação, que já há um bom tempo Caraguatatuba vem sofrendo esses problemas com a falta de medicação. Então a gente gostaria de saber inicialmente, doutor, como é que o senhor está vendo essa situação, o que pode ser feito de regularizar essa distribuição de medicação, ou seja, em estado emergencial, né? O que está sendo feito de emergência para que essas medicações esteja à disponibilidade da população. Joia, vamos lá então. Primeiro, realmente, né, foi um grande desafio aceitar essa pasta da Secretaria de Saúde, mas agradeço o Matheus e vamos trabalhar junto. A equipe da saúde está bem coesa, tem uma equipe técnica muito forte lá, então sem eles eu também não teria aceitado esse desafio. E realmente, como você bem colocou, quando a gente assume uma pasta dessa, a gente fala, por onde que eu vou começar? E exatamente a nossa primeira atitude foi em relação aos medicamentos, que na transição, a nossa equipe de transição já tinha visto que seria um problema grave, porque essa falta de medicação ela já está vindo da outra gestão, pelo menos desde junho de 2023. Então, isso é do portal da transparência, o próprio Google, qualquer lugar que você pesquisar, a própria Câmara Municipal já questionava essa falta de medicamentos desde 2023. E aí a gente assume a saúde com uma lista básica de medicamentos que incluem 204 medicamentos e a gente assume a pasta com 169 desses medicamentos faltando, né? Então, praticamente 80% estava em falta em todas as unidades, né? E a nossa primeira atitude foi, a gente precisa comprar esses medicamentos. Só que o processo de compra não é um processo rápido, né? No serviço público esse não é um processo rápido. Então a gente já conseguiu aproveitar uma parte desse processo que já estava em andamento. Inclusive essas medicações poderiam ter sido compradas em novembro de 2024, não foram. A gente aproveitou esse início do processo. Aí assim que o Compras abriu, foi a nossa primeira atitude
Até agradeço toda a equipe da saúde, especialmente a secretária Flávia da Fazenda, que ela fez das tripas ao coração para conseguir priorizar essa compra de medicamentos. Então, qual que é a situação hoje? Desde quarta-feira passada já começaram a chegar os medicamentos, né? Sim. Então são 10 fornecedores diferentes, 10 entregas diferentes. Então o que a gente está falando em prazo real é entre o dia 13 e o dia 15 dessa semana para a gente receber essas medicações e imediatamente já distribuir para todas as unidades. Então eu gostaria muito e espero que dia 15 as unidades já estejam aí com seus estoques abastecidos. Foi uma compra gigantesca porque realmente os estoques estavam praticamente zerados. Inclusive é uma lei que existe desde 2023 que você é obrigado a publicar no portal da transparência esse almoxarifado de medicamentos, vamos dizer assim, como que está o estoque. Isso não vinha sendo feito, justamente, provavelmente, porque os estoques estavam praticamente zerados. A gente já fez uma primeira publicação no dia 15 de janeiro, uma segunda no dia 31 de janeiro e a próxima agora no dia 15 de fevereiro. A população já vai começar a ver esses estoques aí sendo abastecidos. E o nosso compromisso é que isso fique no portal da transparência para que qualquer munícipe, qualquer cidadão possa ter acesso da real situação em relação aos medicamentos. Então eu quero acalmar a população. Eu sei que eles já estão no limite da paciência, que a gente tem, vamos citar um exemplo que para mim foi gritante, que deixar o estoque de insulina ficar zerado. Isso colocou muitas vidas em risco, né? E uma pessoa que é carente, uma família que é carente, ela não tem condição de pagar 300, 400 reais numa insulina, que é o valor médio de quem usa isso diariamente, né? Então o prefeito Matheus fez de tudo também para que a gente conseguisse priorizar isso como a nossa primeira ação. Quer dizer, então, medicação de alto custo, que é o caso da insulina e os demais, como também medicação de baixo custo, né? Como um dipirona, um AS infantil, Isso. que é um custo mínimo, mas tem gente que não tem, né, condições de comprar na farmácia, né? Tem uma certa diferença. Mesmo a insulina sendo mais cara do que esses medicamentos mais básicos, ela não é um medicamento considerado de alto custo. O alto custo ainda é uma segunda questão, que a gente recebe uma verba federal para o custeio desses medicamentos de alto custo e algumas medicações que são judicializadas, que chamam, quando o paciente entra com uma ação e o município é obrigado a fornecer esse medicamento. Ele vem com essa verba federal, só que podem haver falhas, né? Então, quando a União falha em fornecer esse medicamento, o município é obrigado a fornecer, mesmo ele sendo de alto custo, né? Então essa é uma outra questão que a gente enfrenta também, já que a gente está tendo problema de recurso. Esse ano a gente está trabalhando com um orçamento 43 milhões menor do que o do ano passado. Bem comprometido, né? Bem comprometido. Muito comprometido. Isso sem falar nas dívidas que a gente está assumindo, né? Que foram deixadas para nossa gestão. Mas vamos otimizar, estamos fazendo a revisão dos contratos e devagarzinho vamos arrumando a casa. E agora, o principal, né, Adilson, é já trazer essa medicação para a população. Sim, né? não, e foi bom essa importante, né? O senhor está informando porque nós recebemos diariamente aqui muitas reclamações, né? E às vezes a pessoa não entende que tem que fazer uma licitação, que tem. Então, esse esclarecimento para nós é primordial, porque a gente já repara nas palavras do secretário que foi de imediato, né, a compra de medicamentos. Foi a primeira atitude né, que o senhor, como secretário de saúde, teve de trazer de volta essas medicações que precisam. Só que leva tempo, então a pessoa não entende. As licitações e tudo mais, né? A gente tem fé em Deus que daqui para frente tudo vai dar certo. É a chamada burocracia, né, doutor? E um problema, né, Adilson? Burocracia, quer dizer, eu acho que na saúde não deveria ter tanta burocracia, né? Não é fácil. Né? Como o secretário falou, isso aí está se estendendo desde junho de 2023. Então, esse já é um problema
constante, né? Estamos no Brasil, né? Então é um país que normalmente já é burocrático, muito desvio, muita corrupção. Então de uns anos para cá, esse processo de compra ele ficou digitalizado, ficou informatizado. Sim. Certo. Então não tem jeito. É como eu falei, você vai comprar uma caixa de fósforo ou vai comprar um caminhão, o processo é o mesmo, tem todas essas fases. É o mesmo, né? Te espera. Não é fácil. Exatamente. Não é simples de pegar, por exemplo, um celular e ligar para um laboratório, ó, me dá tantas caixas disso, Não. tantas caixas de aquilo, eu pago por Pix. Isso, exatamente. Não é assim. Não é assim que funciona. Seria bom, né? Assim. Mas infelizmente não é. Não né? é assim. E mesmo assim, mesmo tendo todas essas fases para realmente você conseguir adquirir, a gente enxugou ainda todo esse prazo para que a gente conseguisse aí mais ou menos nesses 30 dias esses remédios estarem aí chegando nas prateleiras, que é o que realmente interessa para a população. Sim, sim. Então, até o dia 15 agora deste mês, os remédios já estarão, já praticamente quase que todos eles disponíveis em toda a rede. Olha que maravilha. Das UBSs, nas UPAs, né? Já está pelo menos amenizando a dor, ou pelo menos dando uma tranquilidade para o pessoal de Caraguatatuba, pelos municípios que estão precisando desse remédio. Isso, a grande maioria. Na verdade, só uma informação, na UPA não é uma medicação fornecida pelo município. Sim. Né? A UPA ela tem a gestão da João Marquese e aqueles medicamentos que são usados na urgência e emergência é a própria João Marquese que faz a compra. Que faz a A gente tem uma pequena farmácia que são para aqueles casos, por exemplo, num sábado e domingo, que o munícipe não vai ter acesso à farmácia municipal. Aí a UPA fornece esse medicamento. Certo. Mas a grande maioria, até dia 15, já vai estar estarão normalizado. em todas as UBSs, as unidades de básica. Eu costumo chamar ainda, eu sou daquele tempo, viu, doutor? Bem antigo, eu gosto de chamar de postinho. Sim, é isso mesmo, nos postinhos aí até dia Então, 15. até o dia 15 vai estar tudo normalizado. Tudo Vamos fazer normalizado. de Boa tudo pra- notícia. Não na sua totalidade ou na sua totalidade? Ou Como a só gente para amenizar a depende de situação? vários fornecedores, essa questão da logística, eu não posso te afirmar que até dia 15 todos terão entregue, mas eu tenho certeza que a maioria Mas já terá sido com terá começou sido a entregue. abastecer, com né? Tudo tranquilidade certinho. já pode estar encontrando a medicação correta. Agora, secretário, um outro assunto também, já fica aí, tá, ouvinte? Então, fica tranquilo, espera mais. Hoje é dia 10, daqui mais 5 dias já vai ter aí, com certeza, a medicação já nos postos. Outra situação também, o secretário, que a gente vem de uma certa preocupação, que a gente sempre chegou demandas aqui, né, Patrícia? Né? Fui lá, não tinha médico e não tem médico e o médico que tinha mandaram embora, né? E a gente ficava até um pouquinho meio chateado, poxa vida, já não tem médico e o que tem manda embora, né? E são vários profissionais que foram dispensados. Como é que está o caso hoje da João Marquese, que cuida hoje da saúde também, né? Em relação a contratações de Já insere essa pergunta também junto. de contratações de médicos, esse detalhe da medicação, que eu pensava que era a secretaria que fornecia os remédios para as UPAs, o senhor já está me dizendo que não, que é a própria João Marquese que compra também os remédios. Como é que está hoje o contrato? Parece que houve da administração anterior uma conversa que não chegaram num acordo e a João Marquese deram o prazo de 30 dias para eles ir embora, eles entraram com recurso, está nesse recurso até agora mês de março. Como é que está essa situação, secretário? A gente na transição teve um primeiro contato, né, sobre como estava essa situação da última gestão com a João Marquese. E quando a gente assumiu, a gente teve mais informações. Então, eles estavam no segundo contrato, né? O primeiro venceu em 2020 e esse que estava em vigor era a partir de 2021. E teve uma prorrogação que o juiz determinou uma prorrogação de 6 meses. Então, esses 6 meses vencem no dia 16 de abril deste ano. Certo. E como judicializou o processo,
o contrato está sendo cumprido por uma liminar, certo? A João Marquese segue fazendo o trabalho dela normalmente, até essa relação de contratação dos médicos não tem a ver com o município, né? A própria João Marquese que contrata, na verdade, todo o RH, né? Toda a parte de recursos humanos, não só de médicos. É a João Marquese que faz as contratações, tanto das UPAs como das unidades básicas de saúde. A gente sabe, né? Às vezes o munícipe tem uma afinidade com o médico ali, principalmente na unidade básica, e aí esse médico vai embora. Mas isso a gente não tinha como interferir até então. E o que está acontecendo agora é que vai ter um novo chamamento. Esse chamamento, qualquer organização social vai poder participar, desde que esteja cadastrada no nosso município, Sim. com os documentos, tem uns pré-requisitos de documentação que eles têm que se cadastrar no próprio site da prefeitura. Isso é aberto para qualquer organização social, inclusive a própria João Marquese. Então isso não depende da gente, certo? É um caso que está sob liminar. A liminar é o contrato até dia 16 de abril e ele está sendo cumprido, né? Certo. A gente tem reuniões com o Mário, né, da João Marquese. O Mário faz a parte dele de buscar o que a gente quer mudar, o que a gente gostaria de melhorar. E a gente tem essas conversas para tentar melhorar, porque afinal de contas ainda nós temos esse prazo até dia 16 de abril e o serviço tem que continuar, tem que ser bem feito, a população tem que ser bem atendida, os fluxos talvez tenham que ser mais bem definidos, né? Hoje a gente tem uma sobrecarga dos serviços de urgência e emergência e dos serviços de especialidade, que aí uma parte só diz a João Marquese, a outra parte é o município. Mas a gente tem essa sobrecarga porque a própria atenção básica precisa melhorar, né? Sim. E eu não posso a gente não pode só culpar um ou outro, né? Eu acho que vai ter que ter uma reeducação até da população com o tempo. Porque se a gente for analisar, a própria UPA, que é o Serviço de Urgência e Emergência, tem 5 categorias que são separadas por cores. Azul, certo. Verde, amarelo, laranja e vermelho, dependendo do grau de gravidade de cada caso. E hoje a gente tem nas UPAs 85% dos pacientes, 80% dos pacientes são azul e verdes. Esses pacientes não precisavam estar na UPA, eles poderiam ter sido atendidos na unidade básica de saúde, ter feito seus controles lá e não sobrecarregariam o serviço de urgência e emergência. Certo. Então vai ter que ter até uma nova conscientização até da própria população, né? E isso vai levar um tempo, por isso que a gente também pede um pouco de paciência para a população, porque esses fluxos também estão sendo redefinidos. Inclusive a própria primeira-dama, a doutora Thalita, está participando com a gente disso, a FADEL, a Inês, a NACO, toda a equipe da saúde, a gente está fazendo com que esse fluxo melhore. Inclusive a parte de sistemas, né? Hoje a própria coleta de dados ela está sendo muito perdida. Então a gente quer investir inclusive nas agentes comunitárias de saúde, para que elas tenham um aparelho, que elas usam um tablet novo, que elas usam hoje é de 2017, aí nem o sistema operacional funciona bem. E elas são fundamentais para a melhoria da saúde, porque elas que estão lá na ponta, ela que está dentro da casa do munícipe, elas que tem que trazer esses dados para a gente. Sim. Para a gente poder direcionar, fazer as melhorias que serão necessárias para a melhora desse fluxo aí. Perfeito. E as agentes de saúde, né? Eu lembro da gestão passada faziam milagres, viu, secretário? São milagreiras, porque elas trabalham muito. E diga-se de passagem, viu, secretário, está defasado, né? Sim. A minha região, por exemplo, que é ali na Zona Sul, aqui da Zona Sul, Travessão, a agente de saúde lá, ela cobre não só a minha área, mas também ela cobre mais 2 áreas. Sim, né? A gente então sabe é uma disso. loucura. Nós E temos ela 180. vem na bicicletinha dela e às vezes realmente... São 180, precisa ter mais. A gente tem micro áreas que estão descobertas.
E o que causa maior problema é que elas estão tão sobrecarregadas que elas não estão conseguindo fazer o real trabalho que elas precisam fazer. Sim. Que é justamente essa coleta de dados, orientações aos pacientes, trazer para a gente quem precisa de uma necessidade especial ou um paciente que está acamado. Estão tão sobrecarregadas que elas não estão conseguindo exercer essa função. Somente o médico de família, né? Aquele médico que vai até a residência porque a pessoa está acamada, não pode ir até o UBS, então tem isso também, parece que deu uma parada também. A gente né? tem então, o programa problema, Melhor né? em Casa, né? Isso. Então, isso tudo tem que ser melhorado. Porque, inclusive, a gente está perdendo recurso com isso. A partir do momento que você não tem o dado, você não prova para o Estado e para a União que você está fazendo aquilo, você não consegue o recurso para você conseguir aumentar e melhorar aquele serviço. Sim. Perfeito. Agora, secretário, com relação ainda a João Marquesi, mandar um bom dia aqui para a Silvinha Rangel, né? Que ela faz a pergunta aqui, que a senhora que já respondeu praticamente quase alguma coisa a respeito disso. Ela está perguntando se vai dar tempo aí de fazer, como é que está a licitação. Quer dizer, eu ia fazer a pergunta exatamente sobre isso. O chamamento, se já foi feito já esse chamamento dessas outras organizações e se vai dar tempo de fazer tudo antes do término do dia 16 de abril. Ou o João Marquesi sai ou o João Marquesi fica. É a pergunta que a Silvinha faz também em relação a isso. Vai dar tempo ou não? Perfeito. Uma resposta a gente tem, a outra ainda não. Qual que é? Está na fase de cadastramento das organizações sociais e até o final dessa semana a gente vai lançar o edital, que é o chamamento, essa convocação. Perfeito. E a gente tem um prazo. A gente deixa um prazo de pelo menos 30 dias. E a partir disso, aí a outra pergunta, que é, João Marquesi vai continuar ou não? Isso a gente não sabe responder ainda. Ela tem o direito de participar também. Ela tem o direito de participar. E aí vai ter o processo licitatório e quem vencer esse processo é quem vai fazer essa gestão da saúde a partir do dia 17 de abril. Então dá tempo sim, dá tempo hábil para fazer isso. Sem ser, o prefeito Matheus não queria de uma forma emergencial de jeito nenhum. Então até demora um pouco esse lançamento desse edital, porque é muito trabalhoso fazer isso. Tem uma equipe inteira, uma comissão fazendo, né? E em especial a Inês Anaco está com uma dedicação quase exclusiva para esse edital, porque são muitas minúcias, né? A gente precisa definir todas as equipes, tudo que a gente vai querer englobar nesse contrato. Então não é apenas pegar um que já tem, copiar, mudar a data e fazer um novo. Inclusive teve uma mudança de lei no ano passado e esse novo chamamento vai ser um dos primeiros a serem feitos nessa nova lei. Então é um trabalho mais delicado ainda para que não haja falhas nesse chamamento. Mas respondendo à pergunta, vai dar tempo hábil sim, tranquilamente, para a gente finalizar esse processo licitatório até dia 16 de abril. Então, tá ótimo. Também é outra situação que o munícipe não precisa ficar tão preocupado assim, né? Acabou o contrato, agora mesmo que vai todo mundo embora, vamos ficar sem médico. Não, vai continuar, vai a normalidade. Nem podemos, nem pode, né? Porque aí seria um caos da saúde, caos além das unidades básicas, principalmente as 3 portas de entrada de urgência e emergência do nosso município são a UPA Sul, a UPA Centro e a UPA Norte. Então, não existe a menor possibilidade de ficar sem um serviço de urgência e emergência. Perfeito. Nas UBS, secretário, como é que está o caso das vacinas? O senhor tem já algum parâmetro das vacinas? O Ministério ainda está aí com as vacinas da dengue? Não esquecer também, né, da vacina aí da Covid, né, que o pessoal parece que andou esquecendo também o probleminha do Covid-19. Como é que o senhor está? O senhor já tomou aí alguma Sim, as vacinas são 100% fornecimento do Ministério da Saúde, né, a União que fornece. Então a gente não tem tanto problema em relação à vacina. No caso particular da dengue, é um grupo bem restrito, né? Apenas crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, 10 a 14 anos e 11 meses. Tem o plano de vacinação. Porém, pegando esse gancho da dengue,
o principal nem é a vacina, né? O principal são os cuidados que cada cidadão tem que ter dentro da sua própria casa. A vacina é importante? Claro que é importante. Mas as pequenas medidas, né, a serem tomadas dentro das nossas casas aí, que são fundamentais para que a gente não deixe a dengue crescer no nosso município, né? A gente tem, a partir de um índice de 3,9, já é um índice considerado grave, um índice preocupante. A gente está com uma média no nosso município de 4,5. O que é esse índice? A cada 100 casas, 4,5 casas têm larvas da dengue. Sim. E aqui na região sul, isso é mais grave. A gente está com um índice aqui de 8,7. Isso quer dizer que quase 9 casas em cada 100 casas visitadas têm larvas da dengue. E por isso que eu peço à população que cada um faça a sua parte. É um trabalho de formiguinha mesmo, avaliar vasinho de flor, a água do cachorro, calhas, pneus e outros objetos que possam ficar acumulando essa água. Por quê? Porque o perigo está dentro das nossas residências, né? E se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir combater a dengue juntamente com os outros planos de ações que o município tem. Mas o mais importante de tudo é o trabalho de cada um dentro da sua própria casa. E referente às casas fechadas, secretário, que a gente sabe que tem muito casa de veranista, gente que vem aqui uma vez no verão e depois volta daqui a um ano e deixa a casa fechada. Como é que está as equipes, né, de zoonose, no caso, como é que está enfrentando esse problema? Isso, a gente tem até um problema que a gente herdou também, que é o problema do transporte, né? A nossa frota está bem sucateada, então a gente tem equipe e não tem veículo para ampliar esse serviço. Aí a gente conseguiu até com outras secretarias, até aproveito para agradecer as outras secretarias que contribuíram com o empréstimo de carro, para a gente intensificar esse trabalho de visitações. E as casas de veraneio, parceria com as outras secretarias, para que a gente tenha acesso a essas casas, né, para combater esses criadouros que, como você bem disse, às vezes ficam meses ali, sendo um poço de larvas da dengue ali, né? Mas esse trabalho está sendo feito sim, e vai ser ampliado essa semana, especialmente aqui na região sul, que é a nossa maior preocupação por causa desses altos índices de larvas. E fazer um pedido também, né, aproveitando então o secretário aqui, fazer esse pedido para que os munícipes atendam realmente os agentes, né, que vão estar identificados com crachá da prefeitura, da zoonose, tudo certinho, que permitam que eles entrem, né, que façam a vistoria no quintal, né, que isso é de grande valia, né? Isso, eu quero até agradecer, porque da mesma forma que a gente depende das agentes comunitárias para outras situações, a gente depende dos agentes de endemia, os agentes de zoonoses, para que essa epidemia não aconteça, né? Então, como você bem disse, eles sempre vão estar uniformizados, identificados, mas que o munícipe receba bem essas equipes, porque às vezes é um detalhe que passa despercebido para a pessoa que está na casa ali no dia a dia e nem vê uma origem de um foco ali. E o agente ele é treinado para isso. Ele vai falar, olha, tá vendo essa situação? Isso daqui pode ser um foco de dengue. Ou até mostrar que já tem, né, larvas, né? Exatamente. É o que a gente bate sempre aqui no jornal da 8, né? Tanto eu, a Dilson, a gente sempre comunica para a nossa comunidade para que olhe a casa, para que cada um cuide do seu quintal, do seu estabelecimento, para que não pegue, né? Mas a Zona Sul tá... Exatamente, tá Patrícia. difícil. E a estatística qual que é? 85% dos focos estão dentro das casas. Sim, é muita coisa. É muita coisa. Por isso que não importa o quanto que a prefeitura faça de ações, se a população não vestir a camisa... Tem que ser os dois em conjunto, e não né? fizer a parte dela... Não tem jeito. Então a gente depende da participação da população. Posso fazer uma pergunta? Antigamente tinha aqueles
fumaceiros, né? Os fumaceiros. Os fumaceiros. Isso não pode mais, secretário? Você lembra o Sim, pensamento? agora depende. Agora depende desses índices de Sim. avaliação larvária, dependendo Entendi. da concentração de focos, aí pode ter uma ação Dava dessa um sim. resultadinho bom, né, Sim, Leandro? eu me Antigamente. lembro. Famoso A fumaceiro. gente Eu me lembro quando sufocava, criança, mas o passava pernilongo sumia. um caminhãozinho, né? Sim. Jogando aquela fumaça Sim, toda. sim. Né? Isso tudo por volta de 5h30, 6 horas da É, tarde, bem né? de manhãzinho ou à Horário noite. À crítico, noite, né? né? Tá o horário que eles atacam. Mas aí vai ser pontual nessas regiões aí de maior incidência. Perfeito. Secretário, nós temos uma pergunta aqui também sobre o processo seletivo dos agentes comunitários, né? Como é que vai ser? Vai continuar? Vai ter Então, mesmo? Ampliando essa resposta, Certo. a gente tem um concurso em aberto, né? Então são várias vagas que a gente tem deficiência. Agente comunitário de saúde é uma das principais, Sim. mas um outro exemplo é motorista também, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, até dentistas. Sim. Então são várias profissões que a gente precisa contratar. O problema qual que é? A gente não tem dinheiro para pagar. Sim. Não, Infelizmente. falando claramente. Sim. Então, a minha conversa com o Silvio, nosso secretário de administração, falando dessa carência e dessa necessidade, ele falou: Rafael, a gente precisa esperar um pouco. Na minha opinião, antes de abril a gente não consegue chamar. Certo. Então, infelizmente, eu não tenho um prazo certo para responder, especialmente essas pessoas dos agentes comunitários de saúde, Sim. quando vai ser esse chamamento, mas a gente está cobrando o Silvião lá para que seja o quanto antes. Então, quem Porque sabe a partir há uma de abril... necessidade muito grande também, Sim. né, secretário, de ter, Sim. né, os agentes comunitários. Justamente porque hoje são 180, justamente porque eles estão sobrecarregados e a gente ainda tem micro-áreas que estão descobertas. Sim. Então é uma necessidade real e é uma vontade da Secretaria de Saúde e do prefeito Pode vir a acontecer, de aumentar e de, além Após de abril. aumentar o número, de capacitar, de dar uma educação continuada, dar condições melhores de trabalho para as nossas que já existem, né? Essas Certo. 180 agentes comunitários de saúde. Tem que melhorar as Certo. condições para eles. É isso. Maravilha. A gente já sente uma A esperança, gente né? já se sente Porque aqui é já. difícil, viu, secretário? A gente, já- né, receber, a gente que recebe todos os dias as demandas de perguntas e reclamações, a gente sabe o quanto é duro também. Mas também sabemos o quanto foi duro pegar uma administração do jeito que vocês pegaram, né? Que infelizmente Sim, tem muita coisa a ser feita. Eu e já... gostaria de chegar aqui e falar um monte de projeto, um Sim, monte de sim. plano e vamos fazer, Mas é o e vamos começo, fazer né? imediatamente, mas infelizmente É. eu tenho que falar a verdade. A Com gente certeza. não tem recurso, não tem verba. Esse ano a gente vai trabalhar com 43 milhões a menos na saúde do que do ano passado. Então, A gente tem muitas contas a pagar, contratos que ficaram, contratos que estão tendo que ser revistos para a gente tentar enxugar um pouco, Sim. fechar torneiras, otimizar fluxos e esse serviços. ano é para colocar a casa em ordem, né, secretário? Isso. Principalmente a saúde, para que o ano que vem também as coisas melhorem mais um pouco, né? Porque Exatamente. precisa, né? A gente, como diz a secretária Rogéria, a gente tem que pegar um limão e fazer uma Fazer a limonada. limonada, Não é tem verdade. jeito. Que bom. Perfeito. Secretário Rafael, a gente gostaria de ficar aqui. Por mim, Tem ficaria vários até assuntos, meio-dia, mas que são vários assuntos o secretário tem pertinentes, compromisso secretários, né? A nossa ouvinte aqui, a nossa ouvinte aqui, a Silvinha, ela volta a fazer uma pergunta para o senhor a respeito das licitações aí das organizações, se já tem uma comissão que já está formada, essa comissão, para analisar, né, os documentos dessas Sim. novas organizações. Já está montada Sim, e já para está poder montada, fazer, é né? uma comissão e os cadastramentos já estão abertos, Já é no tá próprio site da prefeitura. Qualquer organização social que estiver com seus documentos em dia com o nosso município vai Certo. poder participar do processo. Então tá aí. Então tá respondido a pergunta da Silvinha. Deixa eu ver aqui também que está chegando aqui. O José Pereira aqui do Morro do Algodão. Deixa eu só ver aqui. Será usado o último concurso público para chamamento dos aprovados no concurso?
Sim, a gente tem o contrato, tem ainda, né? o concurso que está em vigor. Concurso que vale por 2 anos, né? Isso. Então, precisando Isso, ainda desse tem. concurso. A gente abriu... só precisa conseguir pagar todo mundo que a gente quer chamar. Sim. Então, a gente está aguardando isso. Há um projeto de um novo posto de saúde ali no Porto Novo. Sim. Né? Também, então, quer dizer, é aquilo que a gente cai de novo no dinheiro, né? nas verbas. Então, mas essa verba é uma verba de emenda parlamentar. Uhum. Então, essa verba a né? gente conseguiu, quase foi perdido o processo por perda de prazo. Sim. Aí a gente conseguiu fazer com que esse posto seja novamente planejado, né? Porque o projeto que tinha era de uma área que não dava para ser realizado, que é uma área que tem muito problema, principalmente de infiltrações. Então a gente precisou escolher uma nova área, mas vai ser perto já do outro. Então tem essa verba, conseguimos quase resgatar essa verba aí, porque é uma população que aumenta bastante, né? Sim. Barranco Alto, A demanda Travessão, é grande, né? Porto Novo, são comunidades grandes. E eles precisam ter um posto à altura da comunidade. Então, porque parece que vai ser ali ia ser principalmente do lado ali do atual posto de saúde ali do Porto Novo, do lado. Sim. É esse terreno que o senhor disse que tem muita infiltração, que está tendo também, porque esse terreno teve que ser alterado. Exatamente essa alteração que foi feita, no fundo daquele terreno ali tem uma vala. Ah, tá. E não adiantaria a gente fazer um aterro, porque essa água iria para outro lugar, ia para dentro do bairro. E além do risco da pista e da ciclovia estarem na porta daquela unidade básica de saúde. Porque ali é difícil. É um perigo, aquilo ali é um perigo. Difícil, então ali a gente vai trazer um pouco mais para dentro do bairro, só que sem ficar distante também, para não prejudicar especialmente os munícipes que vêm do Porto Novo atravessam a pista para cá. Sim, que atravessam a ponte ali, né? Isso. Do lado de cá para ir até lá. Isso, então não vai ficar longe, mas vai ser um posto novo. Secretário, E quando desculpe, Patrícia, e quando este novo ficar pronto, o que vai ser feito com o atual? Vai permanecer? Qual é a ideia? Então, ainda tem algumas variáveis, porque a gente pode fazer até algum serviço ali que não seja de saúde, porque o prédio precisa de muita reforma para ser uma unidade de saúde, especialmente as infiltrações. E mesmo que for algum atendimento sem ser da saúde, a ideia é fazer uma entrada lateral para a estrada do Rio Claro, justamente para tirar esse risco do munícipe de estar próximo à ciclovia e próximo à rodovia ali. Ah, perfeito. Desculpe, Patrícia, de eu ter cortado. Eu cortei sem querer. É porque tanta ansiedade de saber tudo. Secretário, os ouvintes também perguntam se vai haver um hemocentro aqui em Caraguatatuba. No caso, para não ter que se deslocar até São José, existe essa possibilidade futura? A palavra que você usou é perfeita. É uma possibilidade ainda. É uma possibilidade. É uma possibilidade, não é uma certeza ainda isso. A gente tem alguns projetos que estão em andamento, só que, novamente... Nós sabemos que vai demorar devido ao recurso. Mas pode haver essa possibilidade futura. Essa possibilidade. Tem a possibilidade também, aproveitando esse gancho, também tem a possibilidade de um aumento dos serviços de oncologia aqui no Hospital Regional. Que ótimo. Então, alguns serviços de oncologia que o paciente ainda tem que se deslocar para o Vale, vai conseguir fazer aqui no regional aqui de Caraguá, então não vai ter esse deslocamento também. E não só em relação ao hemocentro, a gente quer melhorar o fluxo, porque hoje a gente tem especialidades que pode ser realizada aqui, né? E claro que não depende da gente, nem do regional, depende da DRS, que é a nossa divisão regional de saúde, definir um novo fluxo, porque a gente tem paciente nosso que vai para o Vale e tem paciente do Vale que está vindo para cá para ser tratado aqui. Então tem que mudar esse fluxo para que o paciente aqui do litoral